Deixa eu só fazer um complemento, porque eu anotei aqui, ó, 3 coisas que vocês falaram, né? Custo de transação, porque a pessoa tá falando assim, o cara não faz market time, aí dos economistas um monte de gestor de fundo de investimento. Pô, e por que os caras fazem isso e a gente não? Então, vamos trazer uma diferença aqui. Por que o gestor, né, de fundo de investimento ele faz isso e por que você não deveria tentar fazer a mesma coisa? Né? Se você gostou da estratégia de gestor, acho que o mais recomendado é, vou aplicar no fundo desse cara. Porque se você... Uma coisa que o gestor tem muito menor do que você é o custo de transação. Você paga uma baita de uma corretagem quando você vai comprar e vender cada um dos ativos. Gui, até título de renda fixa? Até título de renda fixa, tá? Você fazendo essa compra e venda, frequentemente, seu custo de transação é muito alto. Imposto, Gui. Imposto, você paga. Teve lucro, pagou, certo? Teve prejuízo, se for em ação e fundo imobiliário, você até pode acumular, né, para abater do futuro, mas se passou a ter resultado positivo, paga. E o fundo de investimento, ele só vai pagar imposto lá no final do semestre, tá? Então, também do ponto de vista de impostos, ele tem uma eficiência maior do que você. E chance de errar? Você vai numa grande gestora, você tem quanto? Qual é o tamanho do time de economistas, do time de analistas ali para tomar as decisões de investimento? É muito grande, as pessoas trabalham com isso, né? Então, de manhã até a noite, se bobear até final de semana, acompanhando noticiário, fazendo estudo, uma série de ferramentas para tomar as melhores decisões de investimento. Então, você tentar replicar o que o gestor faz na sua carteira de pessoa física pode ser muito perigoso, tá? Posso só fazer um complemento? Lógico. Porque às vezes as pessoas assimilam, a gente fala muito sobre errar, né? Mas acho que eu talvez possa ser um pouco mais assertivo nessa frase. Para você gerar alfa, ou seja, ter resultados adicionais ao mercado, você não tem só que acertar. Você tem que ser ou mais rápido ou saber mais do que o mercado. Então, um exemplo. Vamos supor que a previsão da Selic era ela começou o ano... Exemplo, tá? Começou o ano em 11 e todos os economistas, todo mundo tem um consenso de que ela vai chegar em 10. Se você faz apostas de que a Selic chega em 10 e ela efetivamente chega em 10, você não vai ter alfa, porque isso já estava embutido no preço. A partir do momento que há um consenso de mercado e que todo mundo, os preços eles embutem todas as expectativas do mercado. Então você não vai ter um resultado adicional. Você vai ter um resultado em linha com o do mercado. Então quando você fala de gerar alfa, que é um resultado adicional para o mesmo nível de risco, é isso que é alfa, né? Não é só bater um benchmark, é ter um nível de risco adequado a esse benchmark e gerar um resultado adicional. Quando se fala de alfa, você está falando em ser melhor do que o mercado. Então não é uma questão de saber para onde a Selic vai. É saber melhor, é saber mais rápido, é saber mais profundamente. Então você está competindo com uma série de pessoas que têm uma expertise muito profunda. Você está competindo com ex-diretores do Banco Central, né? Você está competindo com ex-ministros da Fazenda, muitas vezes. Você está competindo com uma série de analistas, economistas, que investem milhões de dólares em tecnologia, em pessoa operacional. Então, quando você vai somando todas essas questões, você começa a perceber o quão complicado é gerar um retorno adicional frente a isso. E então, quando eu digo errar, é isso, né? É não bater o mercado. E aí você soma impostos, que a gente não vai adentrar aqui hoje, né? E os custos. Então, assim, tudo isso com produtos muitas vezes piores, porque você não tem poder de barganha, igual um fundo tem, ou igual grandes investidores têm. Então, vai somando uma série de camadas que fazem com que a tentativa de market timing seja muito propensa a resultados abaixo do mercado. Você pode fazer market timing e ter resultados positivos? Pode. Só que eles vão ser abaixo do que poderiam ser. É mais ou menos isso que eu quero trazer aqui. E tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é, de maneira geral, para os nossos investidores, ao invés de fazer market timing, é fazer timing the market, ou seja, passar mais tempo investindo, mais tempo na mesma posição, ao invés de ficar tentando acertar o que vai subir, o que vai cair, porque isso invariavelmente vai te levar a resultados subótimos. Legal. Sabe um ponto muito legal isso que você falou, que é permaneça mais tempo investido? Eu gosto de falar sempre isso, né? Porque, tomei café da manhã com Howard Marks. É um negócio que você tem que falar frequentemente. Né? E aí ele trouxe um negócio muito interessante. Ele falou, olha, nos Estados Unidos, a classe que mais trouxe rentabilidade em termos percentuais nos últimos anos foi equity, ações, disparado. Só que onde se ganhou mais dinheiro em termos financeiros
para os americanos, onde os americanos conseguiram ganhar mais dinheiro em termos financeiros, foram nos imóveis. E aí eles começaram a se perguntar, como é que isso aconteceu? Porque imóveis eram os únicos ativos que os americanos eles compravam e seguravam por décadas. Então eles não conseguiam comprar e vender. Não, agora o imóvel vai ir bem. O que eu faço? Compro. Não, agora meu imóvel não vai tão bem nesses próximos 2, 3 anos. Vou vender e depois eu recompro. Imóveis eram os únicos ativos que eles compravam e seguravam por muito tempo. Então, apesar de imóveis terem uma rentabilidade bem menor do que ações nos Estados Unidos, na última década, em termos percentuais, foi a classe de ativos que mais trouxe resultado, mais trouxe dinheiro para os americanos nas últimas décadas, e o motivo está lá no estudo da Oaktree, que foi o ativo que as pessoas menos giravam, compravam e seguravam por mais tempo. Eu vou trazer essa realidade para a nossa geografia, para o Brasil, né? Eu fiz carreira no fundo de pensão. Quando a gente fazia estudo de retorno acumulado, janela de 10 anos, 15 anos, 20 anos, a carteira de maior retorno não era renda fixa, não era as ações, não era investimento no exterior, eram os imóveis. Que característica tinha a carteira imobiliária? Era praticamente a mesma. Depois de 2, 3 décadas, praticamente a mesma. Por isso, o carrego da posição ao longo do tempo. Acho que isso daí é elemento-chave. O Felipe trouxe uma frase que ele gosta de falar, eu vou complementar com uma que eu gosto de usar também, com tudo que o Felipe colocou, né? Da questão de, não vai fazer market time, carrega a tua alocação estrutural. Eu falo que a alocação estrutural devidamente diversificada, ela é um exercício de humildade, né? O Felipe colocou ali, vai você querer bater de frente com ex-diretor de Banco Central, rodeado com equipe que é formado por alguns PhDs em economia, analistas com décadas de experiência de mercado, e você na sua casa com seu home broker, bater de frente com essa turma? Sim. Tendo que trabalhar de segunda a sexta, às vezes você só para estudar o mercado no final de semana. Exato. Né? Enquanto isso, o cara está o dia todo vendo isso. Em relação às ações também, tem outra questão interessante, que existe um estudo chamado Do Stocks Outperform T-Bills? Ou seja, as ações superam as T-Bills, né? Que são os ativos de livre de risco dos Estados Unidos, Tesouro Americano. E nesse estudo você vê claramente que cerca de 4% das ações dos Estados Unidos foram responsáveis por 90% de toda a criação de valor nos Estados Unidos, em equity. E, obviamente, quando você quando você fala investimento em equity foi muito bom, seria um investimento em uma base, digamos assim, neutra americana. Seria se você tivesse comprado todo o sistema de ações americano, no caso, um S&P 500, um Russell, etc. O problema no passado era muito difícil fazer isso, porque você ouve ali, basicamente, o boom de ETF, né, que são aqueles fundos que compram índices, né, ali na década de 80 e 90. Né? Antes disso, era muito difícil você ter acesso ao mercado amplo. Você teria que fazer um ETF, digamos assim, assintético, comprar todas as ações, que é muito difícil. Sim. Né? Então, você tem mais um grau aí de dificuldade de, por exemplo, capturar esse ganho de ações, que é você acertar as ações corretas, visto que você não tinha ETF naquela época. Né? Então, a partir dessa estatística, né, que 4% das ações são responsáveis por 90% da criação de valor, é muito mais provável que você escolha as erradas do que você escolha as certas.